Esse aqui é uma linha, assim, Malinha, você não conhecia? Não. Gostou? Encantada. É bem legal lá, né? Eu fiquei encantada. Realmente, eu falei assim que eu... Tamborim. Não. Doutor, mas é muito. Sim, eu tô com óculos de grau. O tamborim tem um custo-benefício, assim. Não, Vai pra cá, porque é uma fortuna por isso. Já foi pra cá? Não vá. Tentei ir. Eles não nos atenderam. Ah, sério, doutor? É porque a gente é vegetariano e aí Você me contou isso. ali não ofereceram nada para nós. Tipo, não podia fazer nada. Todos os pratos tinham carne. Aí a gente escolheu uma massa. Aí, beleza. Um risoto? É um risoto. Onde sai? Foi desse jeito. Doutor. Eles só fecharam. Porque tudo Mas eu comi, a comida é pra mim. a Camila do Roma falou. Depois que ela faz gostar dela, eu gosto dela. Eu adoro. Nossa, não, ele é um fofo do Cádiz, menino. Nota mil, mas aí já namorado. O dia que eu Só que isso. nossa, tá muito isso. Um dia que eu tô indo. Aí eu tô no quarta, quinta. Aí eu descobri ontem que eu tô velha. Eu não aguentei, eu queria me otimizar. Eu não consigo. Cheguei 4 horas da manhã. Deu 20 estava assim, né? Ei, Renato, que ótimo! Mas faz o link dela com o Diego aqui da Dex, por favor, que ele manda, né, a versão correta, tudo direitinho, passa para ela todas as informações necessárias. Então, se você puder passar, por favor, eu vou te passar o contato dele
da DEP aqui, e aí se você puder fazer essa ponte aí, é melhor, tá bom? E aí ele cuida disso aqui pra gente. Tá joia? Obrigada, viu? Aí, 3 semanas sem fazer nada que eu tô. O Renato, Diego, conseguiu para passar o vídeo do Sérgio no Mineirão. Entendeu? Nossa, eu perdi 12. Agora que parei de fazer o tratamento, eu vou engordar os 12 em 2 dias. Não, é injusta a conta. É injusta. Uma mulher é injusta. Eu acho. Eu reclamei tanto, Renato, você está pensando em mudar de time. Não. Olha, tem muita gente entrando em contato comigo aqui para você não vai conseguir presencial. E vai rolar. Perfeito, doutor. Gravado. Aí a gente grava. Você fala que ninguém está em nada presencial, vocês estão conseguindo aqui, viu, doutora Nada? Todas as associações estão reclamando comigo dessa questão presencial. Todas. Mas eles querem não presencial, estão, mas não estão conseguindo igual antes. A gente não consegue fazer o Não é, doutora? Todo mundo falou isso comigo. Carol, o povo quer mais fazer, é verdade. todo mundo falando. Nós estamos batalhando na associação. Os presidentes do eu estou mentindo, doutor? É o James da presencial. Na verdade, até. Nossa, eu tenho que dia onde que eu estava, que esse povo não quer ir. Tudo gravado. Não, lá fica de renome, tal. Você entra lá no Alvinho, tem 16, 15, e são 7. Nosso presidente mesmo, ele E é da instituição, tipo assim, é meio que até obrigatório, convocado e tudo mais, né? Você entra. Ele é governador em Rondônia. Ele foi defensor na Amazônia. Na Amazônia, amor. Gaúcho, criado na na Amazonas. Agora a gente vai sossegar ele aqui. Já confiscamos até o passaporte. Quer passar por são regiões muito distintas, né? As culturas bem diferentes. Totalmente. O senhor gostou do Amazonas? Gostei bastante. Sério, doutor? É uma cultura muito diferente aqui, né? O calor também. O Sérgio foi pra lá agora, sentiu o impacto do calor, né? Foi, calor. Nunca senti nada igual. É mesmo? Nem o bar. Tadinho, o bar. O bar, eu acho que O calor com uma umidade muito alta. Focante. Transfira muito. Cuiabá, É tipo Cuiabá, a cidade mais próxima que é Cuiabá. É. Você sentir a sua temperatura. Cuiabá é um negócio surreal. Você sente parece que é um índice lá que eles têm. É porque a umidade é muito alta, né? Quando os times de futebol vão jogar lá, eles sentem a diferença. Ah, sente, sim, com certeza. Eu sinto quando saio. E lá em Cuiabá tem aquela túnel ainda que você passa do aeroporto para ir para. Sabe assim? Você sai do avião, pega aquele túnel de. Falei, gente, isso aqui é para você ver no túnel? Antes de chegar em Cuiabá, não querem que eu visite a cidade? Eles abrem a porta assim do avião. Você tem uma sensação. Lá. Tem isso, daí eles têm depois você vai pelo meio e passa num. Tipo, como que chama eles? Não, eles saem na escada normal e depois passam nesses tipo. Como que fala? Não é túnel. Não, tem de transporte de cargas. Caçamba, não. Aquele ferro que transporta carga, gente. É o jogo da adivinhação. É isso aí. Beleza. Não é, doutor? Não, gente, é para morrer.
Eu tadinho lá. Tudo bem? E aí, excelente. Suave. Boa tarde a todas as pessoas presentes e que estão nos acompanhando pelo Zoom. Especialmente a Célia, querida amiga, tudo bem? Estamos sentindo sua falta aqui, viu? Precisamos nos encontrar. Seu microfone está desligado. Não te ouço. Prazer. E agora? Ah, sim. Em minha defesa, eu justifico que eu só deixei de ir aí para prestigiar vocês, para ser recebida por você aí na ADEP, é porque fui acometida por uma gripe que está realmente impeditiva. Mas aí vou ter o prazer da companhia de vocês aqui virtualmente. Obrigada pela presença aí, Célia. Tá, Joia? Estou Obrigada. até pensando, inclusive, o protocolo, né? Chamando você de Célia, mas porque Pode chamar, fiquem à vontade. já temos amizade suficiente, né? Claro, Doutora claro. Célia, presidente da Peminas. É um prazer e eu, sem maiores delongas, vou passar a palavra ao doutor Riane, primeiramente, né? Que é presidente do Conselho Fiscal da Jusprev, defensor público aqui em Minas Gerais, nosso associado aqui da ADEB e nosso representante lá na Jusprev. Então, vou passar já de uma vez a palavra, Liane, e você, por favor, faça as apresentações. Cumprimentar a todas e todos presentes aqui e também virtualmente. Agradecer, em especial, a Mara e a Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais por ter cedido espaço para nós, por estar nos recebendo aqui de uma forma tão carinhosa, recebendo a Jusprev aqui no nosso espaço. Queria cumprimentar de forma especial aqui os componentes da mesa, a Débora, querida amiga, Carolina Dutra, presente, e o Dr. Carlos Henrique, que nos honra aqui muito com a sua presença também. Também não vou me estender, Mara, porque quem tem algo de importante para falar mesmo aqui, para quem está nos ouvindo, está daqui para lá, na mesa. Né? E vou narrar rapidamente, né, a minha história na Jusprev. Eu sou sobrinho do Floresmith Riane, que é um visionário. Desde que entrou no Ministério Público de Minas Gerais, ele sempre esteve à frente de grandes conquistas do Ministério Público. Dentre elas, eu destaco o plano de saúde, por exemplo, do Ministério Público, que foi iniciativa dele. E o meu tio sempre teve essa visão muito acurada para o núcleo. E lá em 2007, ele já vinha conversando comigo sobre a criação de uma previdência complementar fechada, que seria formada pelas principais carreiras jurídicas do Brasil, e que hoje essa carreira, que essa entidade, que é a Jusprev, contempla mais de 100 entidades e mais de meio bilhão de reais em patrimônio. Quer dizer, de fato, o tio estava certo e ele me abriu as portas da Jusprev. Desde 2018 eu participo lá dos conselhos, estive no fiscal, no conselho de administração e voltei agora para o fiscal. Tive a honra lá de ser escolhido por presidente, mas tenho certeza que tem pessoas muito mais competentes do que eu lá, formando esses conselhos. E sobre a Jusprev, eu só tenho a dizer que é uma entidade na qual eu confio plenamente por toda a sua compliance, pela sua governança. Eu já passei por outras instituições também e posso dizer que é
uma equipe extremamente competente, muito bem gerida, né? E aqui no Brasil nós não temos muito o hábito de nos educarmos financeiramente, e vejo assim, conversando com os colegas, né, que muitos deles sequer conhecem a Jusprev, né? E eu acho que estamos num momento importante para que isso possa acontecer, um momento de vida importante para que isso possa acontecer, porque nós tivemos recentemente uma reforma tributária, uma reforma previdenciária, e tem para mim que outras virão nas próximas décadas, né? Então nós temos que nos preparar para a nossa aposentadoria, preparar para o futuro, e o momento é agora. Acredito que a Jusprev seja uma instituição, uma entidade que vai nos dar a segurança necessária. Nós temos ainda o tempo hábil para poder nos programar e estarmos mais tranquilos nesse período da vida. Eu vou passar a palavra agora para a nossa gerente geral, né, a nossa Débora Maggio. A Débora, eu suspeito a falar porque ela é queridíssima de mim, assim, é uma pessoa extremamente carinhosa comigo, mas aqui eu vou restringir a parte técnica. A Débora, eu não tenho qualquer dúvida, comentava isso até com o Dr. Carlos a última vez que nós estivemos em Curitiba, que ela poderia ser uma grande executiva de qualquer empresa no Brasil. Ela é realmente uma pessoa extremamente tarimbada, competente, dedicada, e vem trazendo desde lá do início a Jusprev até onde a Jusprev está hoje, com esses números que nos orgulham. Então, minha amiga Débora, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Boa tarde a todos. Então, para eu me restabelecer aqui dos elogios, que eu fiquei emocionada, eu vou pedir para o Dr. Carlos dar um oi, e essa apresentação nós vamos tentar mandar para todas as nossas associações, então é importante, né? Que cada um, cada setor, cada carreira se identifique aqui. Boa tarde a todas e todos. Fui pego de surpresa aqui, não me preparei para falar. Aproveitando o espaço, presidente Mara, muito obrigado pela receptividade. Fiquei muito feliz com o convite, integrar pela primeira vez uma reunião da Jusprev, enquanto agora integrante do Conselho Fiscal, presidido pelo muitíssimo competente Sérgio Bianchi. Eu tive a honra de trabalhar com ele no Conselho de Administração da Cooperativa, ele me sucedeu no Conselho Fiscal da Prev com o MG, onde está lá desempenhando um papel fundamental. Tenho certeza que não tem pessoa melhor para levar adiante o nosso Conselho Fiscal. A Débora, o que o Riane acabou de dizer, é muito pouco, porque ela é muito mais do que isso. Ela é impressionante, ela é tudo no nosso plano, e ela é realmente de uma competência ímpar. E a Carol é a nossa carinha, é quem vocês vão ver no dia a dia, quando quiser fazer um plano, mudar um plano, né? Tudo é com a Carol. Então, muito obrigado. Já vou voltar a palavra aqui para a Débora, porque nós precisamos ouvir a dela. Vou passar a palavra para a Carol, que eu também tenho que me restabelecer dos elogios agora que eu recebi. Carol, dá o seu recado aqui. Doutora Mara, obrigada mais uma vez por estar me recebendo, nos recebendo, né? Muito bem. É uma grande oportunidade poder trabalhar com vocês. Eu estou no mercado financeiro há 22 anos e trabalho numa empresa, um presente, séria, comprometida, com pessoas extremamente íntegras e que fazem com que eu possa, todos os dias, evoluir um pouco, né? A Débora, ela é uma pessoa que, além de ser minha chefe, eu tenho uma oportunidade diária de aprendizado, assim, constante. Ela tem essa carinha, mas ela é uma workaholic e ela faz com que todo mundo evolua. Então, ela é um exemplo, e eu trabalho com uma equipe que eu realmente estou no mercado há muitos anos, eu não conheço uma equipe com a qualificação que a gente tem lá dentro. Quem é participante vê o atendimento, né, que a gente tem conseguido entregar um retorno, né, acima do esperado. Então, queria agradecer a todos vocês, doutor Sérgio Bianchi, sempre nos recebendo à frente, né, agradeço muito Carlos Henrique, que o doutor Carlos Henrique veio para integrar, eu queria desde o início, né, tem já 8 anos e agora está aqui, é uma grande oportunidade, representando o Ministério Público. E vou passar aí a palavra para a Débora, se que ela possa falar. Eu agradeço a todos vocês e que você possa dar o exemplo aí da Jusprev, né?
Bem, obrigada a todos, doutora Margarita, muito obrigada pela oportunidade, né, os doutores que estão aqui, todos que nos assistem virtualmente, doutor Sérgio, doutor Carlos, é uma honra estar com os senhores e tê-los na Jusprev. Honra, prazer, realmente. Nós vamos hoje conversar um pouquinho da Jusprev. E o que é a Jusprev? A Jusprev nasceu de um movimento que começou no Paraná, da preocupação de alguns presidentes de associações com o futuro previdenciário. Então, essas alterações legislativas que vieram desde a Constituição Federal já sinalizadas, né, que viriam, que aconteceriam essas alterações realmente para retirar direitos e instituir obrigações, como sempre vem, elas foram traduzidas através de várias emendas constitucionais que vieram realmente aumentar a idade para a aposentadoria, diminuíram benefícios de aposentadoria. Então, essa preocupação de alguns presidentes, ela gerou um grupo de estudo para conversar sobre previdência, coisa que, olha, dificilmente se faz numa associação. Antigamente, dificilmente se fazia. Hoje, é necessário, tanto é que eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Porque a ADEPE-MG é uma das 103 associações que instituíram essa criação de um fundo de pensão criado para defender os direitos de seus associados. Então, hoje a Jusprev já tem 103. Você pode colocar a apresentação, querido, para mim, por favor? Então, a Jusprev nasceu desse movimento de preocupação que nasceu ali no Sul, mas que hoje é um movimento nacional. Que hoje ela engloba 103 associações, todas de carreiras jurídicas públicas, e uma associação de auditoria fiscal da Receita Federal do Brasil. Então, além de carreiras jurídicas, nós temos uma associação, que é essa Associação dos Auditores Fiscais, que também são preocupados em discutir o futuro de previdência. Nós temos 150 mil quase participantes potenciais, que aqui a gente está falando de 100 associações instituidoras, mas já temos 103. Então, nós temos um público potencial muito grande para ser atingido. E esse público qual é? A Jusprev é uma entidade fechada de previdência complementar, criada por 103 associações. Essas associações podem oferecer o seu plano de benefícios previdenciários somente aos seus associados. Então, nós somos fechados. Nós temos um potencial de público de 150 mil participantes, além de podermos alcançar seus familiares, dependentes econômicos e também os colaterais até o 4º grau. Imagine o público potencial da Jusprev. É muito grande. Né, doutora Mari? Imagine o quanto a gente pode proteger o futuro aí dessa família. Então, essa preocupação dos presidentes não é somente com o seu associado principal, é uma proteção com a família, é uma rede de proteção para toda a família. A Jusprev, como o doutor Sérgio falou, já tem mais de $500 bilhão de patrimônio, só que a gente tem ainda um público muito pequeno. Eu creio que a gente tenha muito ainda a crescer. E essa oportunidade que foi dada hoje é o que a gente pede a todas as nossas instituidoras, que a gente possa ter mais oportunidades de levar ao conhecimento de seus associados esse benefício, essa prestação de serviço da associação. Nós não somos um produto, nós não estamos vendendo nada. Nós somos uma prestação de serviço da ADEPE-MG, da MAGES, da MNP, da Associação dos Procuradores de Estado. Então, nós temos que estar presente nas associações. Nós temos já pagamento de alguns benefícios, 123 participantes já são assistidos, isso quer dizer o quê? Já usufruem do benefício que eles começaram lá 16 anos atrás. Nós temos 16 anos de funcionamento. E somos um case de sucesso no cenário da Previdência, ocupando o 8º lugar no ranking de fundos instituídos do Brasil. Então, esse slide que eu tenho aqui de começo, ele me gera muito orgulho, né, de termos aí 16 anos, de termos passado por várias crises, né, o doutor Carlos é especialista em finanças, a verdade é essa, e ele sabe quais crises que nós superamos. Então, hoje, realmente, nós podemos falar que nós somos uma entidade séria, transparente, sólida. Isso é um motivo de orgulho. Outro slide, por favor. Então, nós somos uma prestação de serviço oferecida para todos os defensores públicos, os procuradores de Estado, os magistrados, Ministério Público, juízes federais. Nós temos associações nacionais e também temos associações estaduais. Então, 103 associações que realmente quiseram estudar a previdência complementar ao fundo e instituir um fundo de pensão fechado para os seus associados. Pode passar. A ADEPE-MG, a APE Minas, que é
nos convidaram, né? São 2 associações aqui que nos convidaram para fazer essa palestra, mas não esquecendo que aqui, por exemplo, nós temos a Matra, que é uma das nossas instituidoras, Ministério Público, Associação do Ministério Público, Associação dos Magistrados, nós temos juízes federais aqui, procuradores da República, que são também associados da Jusprev, Ministério Público de Contas, Ministério Público Militar. Então, nós podemos, para ver que nós estamos em todas as associações de carreiras jurídicas públicas do Brasil. Pode passar. Nós temos alguns componentes aqui mineiros, é importante, eu acho que o mineiro é um público muito fechado, apesar de achar que a gente, nós somos super bem recebidos, muito, eu nunca sou tão bem recebida quanto em Minas Gerais. Começa pela Carol, né? Então, nós somos muito bem recebidos, mas eu acho um dos públicos mais desconfiados que tem no Brasil é o mineiro. E se ele confia, ele confia, se ele não confia, não adianta mais. Então, aqui, nós temos alguns componentes dos órgãos colegiados nossos que são mineiros. Então, já é uma porta realmente de acesso que os mineiros têm aí, saber, doutor Jair Santana, ele é ex-juiz, que pediu exoneração da magistratura para se dedicar ao estudo da licitação, que ele gosta, ele é palestrante, ele é professor, autor de diversos livros. Doutor Jair é nosso diretor administrativo financeiro. Doutor Riane é o nosso presidente do Conselho Fiscal, doutor Carlos Henrique, que está aqui, nosso conselheiro fiscal eleito agora, doutor Geraldo, que é magistrado, conselheiro fiscal, doutora Luz Maria, do Ministério Público, conselheira deliberativa, e doutor Paulo César Mourão, que é da Magis, que é magistrado, né? Que é conselheiro deliberativo, doutor Carlos, promotor de justiça, está aí agora compondo o nosso Conselho Fiscal. Então, tem aqui, né, alguns mineiros que podem ser acessíveis à conversa, como é a Jusprev, todos estão à disposição aqui para fazer uma introdução sobre o tema para os associados. A Jusprev é uma previdência complementar. Com previdência complementar aberta são os bancos e seguradoras. O que é banco e seguradora? Depois eu vou fazer um quadro comparativo das diferenças entre as abertas e fechadas. Mas, basicamente, por que a gente deve aderir a uma previdência fechada? Primeiramente, porque ela foi instituída pela nossa associação de classe. Isso é o básico. Todo mundo que está vinculado a uma associação está porque confia na associação e sabe da luta que é para uma associação para defender os direitos dos seus associados. Então, nós fomos criados paralelamente a uma entidade aberta, mas temos inúmeras vantagens que não tem uma entidade fechada, aberta, inúmeras vantagens que não tem, a fechada tem, e eu vou fazer esse quadro mais para frente. Então, nós somos uma previdência complementar fechada, instituída por associações. Os senhores e as senhoras têm aqui, em Minas Gerais, a PrevCom-MG, que é uma previdência complementar fechada também, só que ela é patrocinada pelo Estado de Minas Gerais, com uma contribuição paritária desse Estado. Nós não somos concorrentes a nenhuma previdência complementar de servidor público, seja ela nacional, seja ela estadual. Por quê? Porque nós somos complementares a elas também. Nós não podemos fazer nenhuma propaganda contra uma previdência complementar fechada, patrocinada, porque esse aporte que o governo coloca, ele é muito importante. Parte de uma rentabilidade de 100% do investimento que se coloca. Então, mas é importante a gente saber que os investimentos devem ser diversificados. Então, a Jusprev é mais uma oportunidade que o associado tem de fazer um investimento em previdência. Além do que se coloca nas Prevcoms, também a gente pode colocar um percentual da Jusprev redutível de imposto de renda, como eu vou explicar mais para frente. Então, aí que está a importância de se estudar a Previdência e saber que eu posso, mesmo sendo um servidor público, que migrou para o regime agora que o Estado está adotando, eu posso aderir ao regime de Previdência Complementar do Estado, mas eu também posso aderir à Jusprev. Elas não são concorrentes, elas são complementares, ok? Então, a patrocinada tem a FUNPRESP, né, que os servidores públicos federais, eles podem também ter a FUNPRESP, e as estaduais, que são, por exemplo, aqui a PrevCom-MG, que os servidores públicos que tomaram posse a partir de 12 de fevereiro de 2015 já estão sob o regime de teto do regime geral. Então, esses a gente sabe, né, doutora Marolita, a senhora deve ter algum concurso já pós 2015, sabe que eles não têm outra saída, eles têm que realmente procurar uma complementação para a sua aposentadoria, porque hoje eles ganham 25, os juízes ganham 30, 25, os magistrados 30, 25,
Só que quando eles se aposentarem, eles vão ganhar R$ 7.500. Como que vai ser isso? Eles têm que buscar uma complementação e é para isso que eu estou aqui, para oferecer a Jusprev. Pode passar, por gentileza. Então, somente para ter uma ideia, né? O nível de contribuição da Previcom-MG, ela tem uma contribuição do participante de até 7,5% do seu salário e uma contribuição paritária do Estado de até 7,5% também. Isso é muito interessante. Tem alguns problemas? Todas as Previcoms têm os seus problemas. E, geralmente, é ingerência política. Mas eu creio que por a gente ter essa possibilidade de ter um servidor público, um juiz, um promotor, como tem, um defensor público, um procurador de Estado nesse órgão da Previcom-MG, é uma forma da gente poder fazer também a cobrança, a fiscalização efetiva sobre essa contribuição paritária, se ela está sendo feita realmente, como ela está sendo gerida. Isso é muito importante. Essa oportunidade que tem os servidores públicos de estarem fazendo parte das Previcoms é muito importante. E o custeio administrativo da Previcom-MG, ele não cobra taxa de administração anual, mas cobra uma taxa de carregamento mensal de 7%. Isso aqui é nível somente de informação. Pois não. Por que, então, que o regime geral é um problema? Como eu já disse, basicamente pelas sucessivas emendas constitucionais que retiraram direitos, acabaram com a paridade, integralidade, e agora a mais atual, que é a 103 de 2019, que alterou totalmente o sistema previdenciário, mexeu com todos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e estudo sobre isso. Hoje, tem muitas associações até que contratam pessoas, né, doutora Marolinda, para poder fazer um estudo personalizado de cada associado seu, para ver em qual etapa ele se insere ali. Se ele vai ter a paridade, integralidade, se ele tem uma média das 80, se ele vai vai precisar contribuir quanto mais tempo, se ele já está no salário do INSS. E eu vou falar uma coisa para os senhores e para as senhoras, muitos não sabem. É incrível, eu lembro uma palestra que eu fiz em Brasília, logo no começo da Jusprev, que eu falei assim, então, aqueles que ingressaram antes da emenda constitucional 41 de 2003, que tem integralidade e paridade, os que ingressaram depois não têm integralidade e paridade, lá de trás, como assim? Então, a gente sabe que isso não é matéria de estudo, e não é matéria de preocupação, porque o brasileiro não tem uma cultura financeira e muito menos cultura previdenciária, e isso é preocupante. Então, jogaram toda a culpa de estudo na associação para que tragam os resultados, né, as soluções. Então, isso realmente a gente vê que deve ser feito, a gente tem que estudar o nosso perfil. E sucessivas emendas que virão ainda e que vão instituir mais obrigações para a aposentadoria do setor público, isso é fato. Hoje o teto está 7.507,49, quem que vai viver com isso recebendo o que ganha hoje? Só quem faz realmente uma previdência complementar. As diferenças entre a Jusprev, que é uma entidade fechada, e uma previdência aberta, que são os bancos e seguradoras, basicamente a visão de lucro. A Jusprev não visa o lucro. É uma fundação sem finalidade lucrativa, que vive hoje de uma taxa de administração de 0,675 ao ano, sem taxa de carregamento mensal, gestão feita pelos assets, pelas gestoras de ativos escolhidas, as melhores do mercado financeiro, escolhidas ali por todos os membros dos nossos órgãos colegiados, que são compostos por associados das nossas 103 associações instituidoras. Isso é muito importante, não temos ingerência política, não passamos por inventário, é livre sucessão patrimonial e beneficiários de livre escolha. Então, a pessoa escolhe quem ela quer como seu beneficiário e não passa por inventário, é de livre sucessão. Pode-se deduzir todas as contribuições vertidas para o nosso plano, que tem 4 benefícios previdenciários, mas todas as contribuições vertidas para o plano, elas podem ser deduzidas do imposto de renda. Esse é um diferencial muito importante que poucos sabem. Somos bem diferentes de um seguro de vida, mas temos uma prestação de serviço que chama-se renda mensal por morte, que também é dedutível de imposto de renda. Renda mensal por invalidez, que também é dedutível de imposto de renda. Renda mensal educacional, também dedutível de imposto de renda. E temos o nosso plano mãe, que é a renda mensal programada, que essa sim vai programar uma aposentadoria complementar. Aqui, nós temos consultores próprios. A Carol, a mineirinha, que só abriu a boca a gente já sabe que ela é uma mineirinha, ela vai atendê-los e ela é representante aqui na região sudeste. Consultores próprios, treinados pela Jusprev, que podem entrar na sua residência e não vão fazer uma venda, vão fazer uma consultoria previdenciária, um ajuste de como vai ser o futuro da família.
Isso é muito importante, essa confiança que nós tivemos ao longo desses anos e com a criação, principalmente dessa equipe própria de comercialização, não delegarmos a terceiras pessoas, a uma seguradora, por exemplo, que tem os seus corretores de seguros, mas que fazem venda. Isso a gente sempre quis tirar da identidade da Juspred, essa veia de comercialização. Nós temos consultoria e não comércio. 3 coisas básicas, que são os maiores diferenciais que eu faço questão de me ater a eles, que na Juspred a gente não fala em renda mensal vitalícia. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes que eu vejo como diferencial entre aberta e fechada. Na renda mensal vitalícia, quando se adere a um plano, um PGBL num banco ou numa seguradora, se adere a um plano de renda mensal vitalícia. Isso quer dizer o quê? O participante contribui anos. Quando chega uma fase, ele fala, agora eu quero começar a oferir meu benefício. E entra no banco e fala, eu quero começar agora a me tornar assistido. Perfeito, o gerente faz o seu cálculo, a partir de hoje, o seu 1 milhão virou 10 mil reais por mês. Até que o senhor morra. Que legal, olha, eu vou estar protegido. Tenho 1 milhão aí no banco, eu vou começar a receber 10 mil. Perfeito, doutor, então, a partir do mês que vem, o senhor já vai ter esse benefício na sua conta e ele começa a receber 10 mil. Que legal, né? Olha, valeu a pena aqueles meus 20 anos ali de contribuição, valeu a pena realmente, hoje eu tenho os meus 10 mil de complementação. Vamos dizer que no 3º mês ele venha a falecer. Ele recebeu 30 mil daquele 1 milhão. O resto ficou para o banco, porque ele contratou uma renda vitalícia. 99,9% dos correntistas não sabem disso. Eles pensam que contrataram uma previdência que, caso eles morram depois de entrar em benefício, vai ficar para a sua família, para garantir o quê? A sobrevivência da sua família. E não é assim. A renda vitalícia é contratada e só vai sobreviver essa renda de acordo com a minha sobrevivência. E o resto vai ficar para o banco. Na Juspred, não. Os beneficiários são de livre escolha e vão receber, mesmo se o participante vier a falecer. Então, vamos dizer, eu tenho 1 milhão na Juspred, 3 meses eu tenho ali, comecei a receber meu benefício, eu faleci, tudo que eu tinha no saldo da minha conta, e ainda mais se eu contratei a renda mensal por morte, que vai potencializar esse saldo, ele vai ser recebido em forma de renda mensal por prazo determinado, indeterminado ou por percentual do saldo de contas. E se sobrar alguma coisa, vai para os meus beneficiários de livre escolha, de acordo com o percentual que eu instituí. Esse, para mim, é o diferencial principal que tem com relação às entidades abertas. O outro é o repasse de 100% do excedente financeiro. Quando eu contrato uma renda mensal na Juspred, eu estou garantido de que toda a rentabilidade que as minhas gestoras fizerem no mercado financeiro com o meu dinheiro, eu vou receber 100% do repasse do que ela conseguir de rentabilidade. Se ela vai ao mercado financeiro e consegue 300% do CDI, esses 300% do CDI não é da Juspred, é dos seus participantes. Não é assim em banco seguradora. Geralmente, quando contratam alguma coisa em bancos seguradoras, eles já limitam isso. Garante-se o IPCA. E se ele consegue mais com o meu 1 milhão, ele continua com o meu 1 milhão lá, doutora Marolinda. Se ele consegue mais rentabilidade, para quem que fica? Para o banco. Pior ainda, na fase de recebimento, ele não garante nem a rentabilidade. Ele pega esse meu 1 milhão e já dividiu em 10 mil por mês, e às vezes não repassa nem a rentabilidade. Então, a gente tem que tomar cuidado e analisar o que nós temos em bancos de seguradoras. Eles visam ao lucro, nós não. Essa é uma característica muito básica que tem que ser analisada com os bancos e para ver que eles têm um interesse financeiro por trás disso. Então, eu peço para que quem tenha PGBLs em bancos de seguradoras, a característica tributária ela é igual ao nosso plano exclusivo, que se chama Plano Jus. Então, ele merece um estudo sobre isso, que a Carol está apta a fazê-lo, para que possa trazer os seus PGBLs para a Juspred. E outra que a governança corporativa é feita pelos nossos participantes, né, que se tornaram membros do nosso Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Comitê de Investimentos. Todos são partes da Juspred. O seu presidente da associação faz parte de um órgão colegiado que se chama Colégio de Instituidoras. A doutora Marolinda, a doutora Célia, ela vai estar lá nas reuniões da Juspred, estarão lá para defender os direitos e o que é o interesse do meu associado? Eu gostaria de um perfil mais arrojado de investimentos.
Tanto é que isso foi um pleito que veio de alguns presidentes. Gente, eu gostaria que a Juspred tivesse um perfil um pouco mais arrojado, porque eu tenho alguns associados que estão falando do conservadorismo nos investimentos. Vamos estudar sobre isso. Quando que vamos ter essa oportunidade em banco segurador? Nunca. Pode mudar, por gentileza? Então, aqui, só para provar o que eu disse com relação à renda mensal vitalícia, as entidades abertas têm um órgão fiscalizatório e regulatório que se chama SUSDEP. As entidades fechadas é a Previc, que é uma autarquia federal criada somente para a fiscalização dos fundos de pensão. Nesse artigo 55 de todos os regulamentos dos PGBLs que nós pegamos até agora para fazer análise e para posterior portabilidade, eles falam o que é uma renda mensal vitalícia. Então, eu peço para que analisem os regulamentos dos fundos que ingressaram nas entidades abertas e vejam se não estão caindo nessa armadilha. E se estão, há tempo para vir para a Juspred. Esses tempos nós fomos procurados por um procurador de justiça do Paraná, já de idade, que trouxe um regulamento da Caixa Econômica Federal para análise. E quando nós vimos o regulamento, o nosso consultor lá, que é o Alexandre, falou assim, não, doutor, o senhor não pode sair desse plano, não. O senhor tem uma rentabilidade lá que é de 40 anos, ele contribuía já há 40 anos, doutor Carlos. O senhor tem uma rentabilidade lá que o senhor nenhum plano vai te dar hoje. Então, eu falo para o senhor continuar lá com essa rentabilidade que é, né, superior à da Juspred, superior a qualquer um que eu já vi. Ele falou assim, que bom, porque eu tenho um filho deficiente que vai precisar dessa renda. O Alexandre falou, poxa, então não é assim. Então, o senhor tem que sair realmente, porque se o senhor entrar em benefício lá e começar a oferir o seu benefício, o banco vai ficar com tudo que o senhor tiver de resto. E o seu beneficiário, que no caso é o seu filho, que vai precisar dessa renda, não terá. E ele veio para a Juspred por causa dessa proteção familiar. Então, esse estudo que os consultores fazem é com base aqui em análise de regulamento que tem dos PGBLs. Pode mudar, por gentileza? Do Banco do Brasil, a mesma coisa, o mesmo artigo 55, que fala da renda mensal vitalícia, também fala ali do repasse, do que não vai repassar rentabilidade nenhuma depois da fase de aferição do benefício. Então, a gente tem realmente que tomar cuidado com as entidades abertas. Pode mudar para mim, por gentileza? Nosso público, então, quem são? Quem são as pessoas que podem vir para a Juspred? Qualquer pessoa pode vir para a Juspred, desde que seja por veia associativa. Então, primeiramente, os associados das nossas instituidoras, os seus familiares, os seus cônjuges, os seus parentes, os seus afins. Agora nós temos uma nova instrução da Previc, que é a 23 desse ano, que trouxe até o colateral de quarto grau, que a gente pode trazer. Então, o estatuto da associação também pode prever outras categorias de associados. Então, eu posso fazer essa proteção para quem for. Os associados que são aposentados e pensionistas também tem um monte na Juspred, que também pagam imposto de renda e querem dedução e querem fazer a sucessão patrimonial sem passar por inventário. Então, nós temos uma possibilidade infinita de abarcar várias pessoas com essa proteção que a associação traz para a gente. Pode mudar, por favor? Então, nós temos 4 benefícios, que eu já falei um pouquinho sobre eles. Vou falar agora do primeiro, que é a renda mensal programada, que pode passar, por favor, que é a complementação da aposentadoria. É a aposentadoria complementar. Aqui está um exercício que nós fizemos de uma simulação. E o que é importante a gente falar primeiro? Quanto mais cedo eu aderir a uma previdência complementar, menos o meu esforço financeiro. Isso é básico. Agora, nunca é tarde. Nós temos que ter uma inteligência não somente emocional, né? Nós temos que ter também uma inteligência financeira e previdenciária. Então, por exemplo, um participante que hoje entrar no plano e trouxer R$200 por mês, com 20 anos, ele consegue, ao longo desses anos que ele tem ainda para chegar, vamos dizer, aos 60 anos, que ali é uma simulação, 40 anos de contribuição por 200, ele vai ter uma projeção de saldo acumulado de 212. Agora, se eu já tenho 35, eu preciso de um maior esforço financeiro para fazer um caixa que vai me garantir a sobrevivência a partir dos 60 anos. Eu coloquei 60 anos, mas os participantes podem começar a oferir seu benefício, se for participante fundador ainda, com 45. Se for não fundador, a partir dos 50 eu posso eleger o início da entrada do meu benefício. Mas se eu não quiser, eu posso colocar nos 70, 80 anos. Nós temos participantes hoje de 86 anos que contribuem. E quis fazer o que ali na Juspred? Dedução de imposto de renda e sucessão patrimonial.
sem taxas de inventário, ok? Então, aqui a renda mensal programada, ela visa a proteção com essa aposentadoria complementar. Hoje eu começo a fazer um cofrinho da minha aposentadoria complementar para quando eu me aposentar, e não é necessário eu me aposentar do serviço público, que a Jusprev é totalmente independente disso, mas quando eu quiser uma aposentadoria complementar ou uma renda complementar, eu posso usufruir do que eu aferi na Jusprev, do que eu contribuí ao longo desses anos. Jusprev é investimento de longo prazo, por isso que o governo faz uma benesse, o governo fazendo benesse é difícil, mas, né, vamos dizer assim, ele isenta os participantes de tributação na fase contributiva. Durante os 20 anos que eu estou contribuindo, 10 anos que seja, 30 anos, 40, não sofro incidência de nenhuma tributação, ao contrário de algumas instituições, de algumas aplicações financeiras. Então, o governo faz isso por quê? Porque ele é o maior beneficiado nos investimentos dos fundos de pensão. Títulos públicos. Os fundos de pensão investem maciçamente em títulos públicos. Então, isso garante rentabilidade para o governo. Ali que ele faz, né, a gestão também. Então, ele nos isenta de imposto de renda, mas nos cobra na fase de recebimento do benefício. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser inteligente o suficiente para saber que eu tenho que ficar um prazo no meu plano de previdência para que eu não seja tributado lá na frente com uma tributação alta de imposto de renda. Ok? Então, quanto menos idade eu tenho, menor o meu esforço financeiro que eu preciso fazer. Valor mínimo de contribuição de R$ 123 é valor de McDonald's que meu filho gasta com 4, ele come 4, tá, gente? Com 4 Big Macs. Ele come 4 Big Macs e sai isso daí, doutor. E é por semana. Eu tô ferrada. Então, vamos investir em previdência. Né? Garantir com R$ 123 eu posso garantir o futuro do meu filho. O meu futuro também, porque lembre-se que eu vou diversificar os meus investimentos também. Então, vamos começar a contribuir para a nossa previdência complementar. Nós temos a renda mensal educacional, que garante o pagamento de ensino de nível superior para qualquer criança. Meu filho nasceu. Eu quero garantir que ele tenha uma complementação quando eu for pagar para ele a faculdade, a universidade dele, quando ele tiver 17, 18 anos, entrar na faculdade, independentemente se seja pública ou privada, eu quero que ele tenha, eu quero que alguém me ajude, né? E eu mesmo posso me ajudar, olha que beleza. Eu posso fazer uma caixinha dessa renda mensal educacional, quando ele entrar na faculdade eu falo, olha filho, sua faculdade é 2.000, mas eu já estou contribuindo desde que você nasceu, eu já tenho R$ 1.000 ali, ó. E esse R$ 1.000 vai me ajudar a pagar a sua faculdade, ou esse R$ 1.000 vai te ajudar a fazer aquele intercâmbio que você quer fazer, porque você é universitário, e a Jusprev garante esse pagamento dessa fase que eu tive, né, essa ideia de quando você nasceu. Eu fiz para os meus 2 filhos, eu tenho a Isabela e o Henrique, e a Isabela, a gente sempre soube que ela ia entrar numa pública. A Isabela sempre foi muito estudiosa, e ela sempre quis fazer uma pública. Quando ela entrou na faculdade, o pai dela que contribuía, meu marido é promotor de justiça, né? Então ele podia aderir à Jusprev. Quando ele começou a contribuir, ele falou assim, vai ser bom para mim, 2 filhos, né? E 3 anos e pouco de diferença, ainda vão estar os 2 na faculdade. Quando ela entrou na faculdade pública, o Marcelo foi mais esperto do que ela. Ele falou assim, eu vou pegar esse dinheiro de volta e vou esperar a fase do Henrique. A Isabela, eu não vou precisar pagar agora a faculdade dela, mas eu não sei como vai ser a do Henrique. Dito e feito, né? O Henrique não entrou numa pública, entrou numa particular e a complementação de pagamento a gente teve, né, para fazer. Não usou da Isabela, mas temos a caixinha. Então, o titular é o Marcelo, é quem fez o plano. Ele pode a qualquer tempo substituir os beneficiários ou passar para ele de novo esses valores que ele contribui para a renda mensal educacional. Aqui também estão simulações, somente para provar que quanto mais cedo eu começar a contribuir para os meus filhos ou para qualquer criança, nós temos alguns, e principalmente no começo da Jusprev, como era a doutora Maria Tereza Willi Gomes, né, que criou a Jusprev, ela era promotora de justiça, doutor Carlos, ela tinha a ideia de fazer para uma pessoa carente. E nós temos alguns promotores de justiça do Paraná que pagam para crianças, doutor Sérgio, que pagam para suas funcionárias, que têm os filhos, que... Então, a gente tem esses exemplos ali dentro da Jusprev, principalmente na associação. Não é? Ah, é? Então, nós temos esse benefício, eu acho muito importante também, de valor mínimo de R$ 123,70, que vai ajudar também o beneficiário da renda mensal educacional.
Agora nós temos 2 benefícios que são terceirizados para seguradoras. E o que nós objetivamos com isso? Nós vimos que o perfil do nosso participante de servidor público é ter seguro de vida. Seguro de vida. Então, eu tenho seguro, eu estou protegido, eu estou protegendo a minha família. Não está, doutora, não está, doutora. O seguro de vida, o início da Jusprev foi feito um estudo de que ele dura no máximo 3 anos na mão do seu beneficiário. E ele é usado para pagamento de despesas emergenciais. Ninguém está preparado para perder o outro. Né? Então, uma família não está preparada para aguentar. E principalmente uma família que tem crianças. Como que vai sobreviver essa criança com seguro de vida? E geralmente a gente faz o seguro de vida, e vimos pela análise, de 500 mil. A verdade é essa, porque uma seguradora ela não vai estudar o seu perfil. Ela vai te oferecer um produto. Nós estamos oferecendo uma prestação de serviço com análise do seu perfil. Então, espera aí. Para fazer uma renda mensal por morte, a primeira coisa que eu pergunto é a idade do seu beneficiário mais jovem. Porque é ele que pode usufruir do seu plano mais tempo. Então, esse estudo já começa a diferenciá-lo por aí. Eu pergunto assim, doutor Carlos, qual é a idade do seu filho hoje? 4 anos. Então, vamos dizer que hoje o senhor contribua para a renda mensal por morte, além da sua renda mensal programada, para o seu filho que tem 4 anos. Qual é a tábua de sobrevivência que eu vou ter que fazer para analisar isso? Eu tenho que analisar o que o doutor Carlos paga. Se hoje o doutor Carlos falecer, desculpa, doutor, te usar como exemplo, foi terrível. Terrível, mas olha o filho dele tão jovem, não vai precisar? Vai precisar de 500 mil? Quanto que esses 500 mil vai durar na mão do seu filho? O que ele vai ser usado para pagar? Então, a Jusprev criou a renda mensal por morte e renda mensal por invalidez. Contratamos uma seguradora e a Jusprev é estipulante. Quer dizer o quê? O doutor vai chegar para mim, a doutora vai fazer um seguro. O banco segurador vai fazer um seguro, vai nomear os seus beneficiários e vai esquecer disso. E não vai poder nem deduzir de imposto de renda o que faz de contribuição. Na Jusprev, não. Vamos lá. Eu vou fazer a renda mensal por morte. Doutora, qual é a idade do seu beneficiário mais jovem? Eu vou colocar meu filho que tem 28 anos hoje. Perfeito. Então, caso a senhora faleça, doutora, a senhora vai contratar um patrimônio de até 3 milhões. Eu vou fazer um estudo da senhora, da sua idade, quanto que vai ser o valor de contribuição, quanto vai ser o que a senhora vai receber, no caso de falecimento, o seu beneficiário vai receber, e ele vai escolher a forma de recebimento, porque é só renda mensal. Eu vou garantir que o seu filho, Pedro, né? Isso. Ele sobreviva, porque ele vai receber todo mês um valor. E ele vai virar para a Jusprev e vai falar assim, espera aí, eu quero escolher, que a minha mãe deixou para mim, por prazo indeterminado. Quer dizer o quê? A minha tábua de sobrevivência, hoje eu tenho 28, eu estou garantido que eu vou sobreviver pela minha tábua atuarial até 86. Então, ele vai estar garantido que vai receber esse benefício até ele sobreviver. Ou, por prazo indeterminado, do mínimo, ele pode escolher 10, 20 anos. Eu quero receber por 20 anos esse benefício aqui. Ele vai escolher, ou por percentual do saldo de contas. Então, entendeu a proteção familiar? Entendeu para ter noção da diferença de um seguro de vida para uma renda mensal? E lembrando que essas contribuições que farão para a renda mensal por morte, elas são dedutíveis de imposto de renda. É um diferencial muito grande com relação aos seguros de vida. Tanto é que nós fomos procurados, e já fomos procurados por XP... Não tem, a sair, ela tem chave, tá? Deixa eu ter uma interferência. Então, nós fomos procurados para entender o que é essa renda mensal por morte, renda mensal por invalidez. Porque as pessoas não querem mais aderir a seguros de vida se tem uma oportunidade de renda mensal. E isso eu não falo que é excludente de seguro de vida também. Só que qual que é o nosso objetivo? É a proteção familiar. Tendo em vista que, e é importante ter em vista que, além dessa renda mensal que eu posso deixar para o meu beneficiário, no caso de morte, ele pode sacar até 25% na hora de entrada de benefício. Então, eu também garanto o pagamento de alguma despesa emergencial. Eu acho que essa questão da proteção com a renda mensal por morte é um dos maiores diferenciais que nós temos. E assim também olha o valor. Nós conseguimos com um valor pequeno um pecúlio grande. E por quê? Porque foi olhada toda a nossa massa para fazer um estudo da seguradora. A seguradora está de olho nos nossos 150 mil participantes potenciais. Ok? Então, isso garante a sobrevivência familiar dos meus beneficiários. Dedutíveis de imposto de renda. Pode passar, por gentileza? Não, fica aqui mesmo, da invalidez, desculpa. E a invalidez garante a minha sobrevivência, gente.
Nós temos exemplos aqui na mesa, o meu e da Carol, principalmente, de sobrevivência, de potencial de sobrevivência de pessoas que precisaram. Né? A minha mãe, ela com 63 anos foi submeter a uma cirurgia, ficou 63 dias, com 73 anos, numa UTI. Faleceu, mas o médico chegava para mim e só falava assim: se a sua mãe sobreviver, você tem condições de pagar uma UTI para ela? Porque ela vai precisar de uma UTI em casa. A Carol, ela teve o pai e a mãe que necessitaram de benefícios assim, por doenças. Então, a gente precisa se precaver, sim. Aqui em Minas Gerais, nós tivemos casos de procuradores de Estado ou defensores públicos, Carol? Procurador de Estado, doutora Célia, que deve lembrar disso, de um procurador de Estado que ficou inválido, Carol. E o que ele vai receber? Depende da faixa que ele está ali, antes da emenda constitucional 41 de 2003, se é depois da emenda constitucional, se vai ser proporcional, se não vai ser. A gente vai deixar a mercê disso? E eu não vou ter uma possibilidade de uma sobrevivência digna, se eu posso? Então, também com valores pequenos, eu consigo um pecúlio grande, por causa que olhou-se a nossa massa, tá? E também dedutível de imposto de renda, 25% de saque inicial, e também renda mensal, por prazo determinado, indeterminado, por percentual de saldo de contas, nunca vitalício. Sobrou dinheiro? Quem que é meu beneficiário? Tá ali, o saldo vai receber. Pode passar, por gentileza? Aqui eu faço um exercício de benefício tributário. Lembrando o seguinte: toda contribuição vertida por uma previdência complementar, ela pode ser deduzida de imposto de renda, até o limite de 12% da minha renda anual bruta. E como é feito esse exercício de 12% da minha renda anual bruta? Eu pego toda a minha renda anual, somo. Se eu não tenho uma contribuição para um plano de previdência complementar, eu não tenho essa dedução de 12% da minha renda anual bruta. Então, a incidência dos 27,5% é sobre uma base de cálculo grande, que é a minha renda anual. E não vai me dar benefício tributário. O meu imposto a ser recolhido é grande. Caso eu tenha uma previdência complementar, no caso da Jusprev, esse exercício foi feito com ela, se eu tenho uma renda anual bruta, dessa renda anual bruta eu deduzo 12%, e esses 12% eu posso converter todo em previdência complementar, que diminui a minha base de cálculo, sobre a qual vai incidir os 27,5%, me gerando um benefício tributário. E as pessoas estão tão acostumadas na Jusprev, isso é um motivo muito de orgulho para a gente, que no ano seguinte ele pega esse benefício tributário, que é a restituição de imposto de renda, e faz como aporte. Não precisando ficar aumentando todo, o senhor faz isso, né, doutor? Aumentando todo ano o seu valor de imposto de renda. Deixa eu aumentar esse ano, eu contribuía por 200, eu vou para 500. Espera aí, meu aporte que eu tenho, que eu posso fazer, é a minha restituição do ano passado. Então, isso é uma inteligência previdenciária que o senhor tem aí, é muito importante o depoimento. Então, aí está o exercício do benefício tributário, não é mágica, é matemática. Eu diminuo a minha base de cálculo, porque o governo, como eu disse, é interessado em fazer isso, ok? Vamos lá. Então, pode ir, por gentileza, querida? Isso, a rentabilidade da Jusprev, como eu disse, nós temos um comitê de investimentos, que são participantes que são voltados ao estudo de investimentos. Nós temos 6 membros de comitê de investimentos que fazem esse estudo, 2 assets, uma é a Soma Investimentos, outra é a Catu Vanguarda, que vão ao mercado financeiro e fazem esse investimento de acordo com a nossa política de investimentos. Nós não temos ingerência política, a política de investimentos ela é feita com base no que os presidentes trazem dos anseios de seus associados. Meu participante, ele gosta de um perfil mais assim, de um perfil assado. O Conselho Fiscal é um órgão muito atuante também junto ao Comitê de Investimentos para buscar melhor rentabilidade. E aqui está uma rentabilidade da Jusprev de julho, líquida. Importante falar que é líquida, porque a gente está vendo muita rentabilidade aí, até infringindo regras da Ambima, que dita que as lâminas têm que trazer rentabilidade líquida. Eu já vi muitas entidades fechadas que não trazem. Perigosíssimo isso, né? Porque na hora da gente poder fazer uma comparação, doutora, a gente tem que falar assim, doutor, está errado aqui, não tirou as taxas. Mas como não? Se é uma regra da Ambima que eu não posso divulgar, mas não tirou. Então, a Jusprev, a nossa rentabilidade líquida é isso. Tem pessoas que têm poupança ainda, que é muito sério, né? A gente está tentando combater isso há 16 anos, mas a gente tem várias pessoas que têm poupança. Mas só para ver aí que nós temos também uma importância do comitê e do Conselho Fiscal, principalmente nessa rentabilidade. Esse número traduz para mim a confiança que os participantes têm na Jusprev de trazer os seus planos
previdenciários que fizeram em bancos e seguradoras. São as portabilidades de entradas que já se somam mais de 65 milhões que foram trazidos de entidades abertas. Esse número, para mim, ele demonstra realmente que nós estamos no caminho certo e fazendo as consultorias certinhas, né? Em 2023 aí, se Deus quiser, a gente bate o recorde, porque é mais no final do ano mesmo que a gente tem essas portabilidades de entrada. Em 2018, nós batemos o recorde total desde a criação da Jusprev por causa da FUNPRESP. Então, na época da FUNPRESP, muitos poderiam portar para a FUNPRESP, mas preferiram portar para a Jusprev os seus planos de previdência, tá? Pois não. Então, para finalizar, eu gostaria de apresentar esse quadro que, para ficar mesmo na cabeça das senhoras e dos senhores aí, sobre uma comparação das entidades abertas e fechadas. Nosso diretor-presidente, o Dr. Francisco Borges, é um desembargador de Rondônia, e em épocas anteriores a gente não colocava o nome, banco 1, banco 2, banco 3, ele falou, não, eu quero o banco e o fundo. Eu quero mostrar, porque daí eu quero mostrar que realmente isso é verdade que eu estou fazendo. Então, aqui nós trouxemos um plano do BB Previdência, outro do Brasil Prev, da Caixa Econômica do Santander, comparação com a Jusprev. A maioria zera a taxa de carregamento mensal. Ela não é tão significativa, ela não impacta. O que impacta é a taxa de administração anual. Essa taxa nos bancos, elas podem ser... entendeu? Elas podem ser muito altas. Na Jusprev é 0,675, com decréscimo que a gente pode fazer todo ano, e a gente está fazendo alguns pontos percentuais, todos os anos a gente está diminuindo. De acordo com o crescimento de número de participantes, a gente pode diminuir também as nossas taxas. Essa taxa, ela custeia administrativamente a nossa entidade. Olha a comparação. Uma contribuição mensal de R$1.000 ao longo de 20 anos. Olha que diferença. Aumenta em 10 anos, 30 anos, uma contribuição que eu tenho mensal, essa de R$1.000 ao longo de 30 anos, eu tenho um fundo que pode ser quase 50% a mais do que outro em entidade aberta de previdência complementar. Basicamente por quê? Lucro. Nós não visamos ao lucro. Então, esse é o recado que eu queria dar para todos os associados que nos assistem, deixar essa apresentação gravada para possibilitar que todos possam ver e agradecer mais uma vez a possibilidade, a oportunidade de estar aqui, agradecer também aos funcionários da associação que sempre nos recebem, né? Me sinto muito em casa quando a gente está aqui, aliás, Minas Gerais, né? A gente se sente muito em casa. Deixar o QR Code aqui para que a gente possa fazer um sorteio dos participantes, né? Dessa live aqui, para que a gente possa sortear um Kindle. Então, peço para que todos apontem a sua câmera para que possam fazer um cadastro e que a gente possa sortear, isso mesmo, vamos sortear depois um Kindle para os que estão nos assistindo aqui. Muito obrigada mais uma vez, me coloco à disposição e passo a palavra aqui para a doutora para que ela possa fazer o fechamento da live de hoje. Eu queria agradecer imensamente, né? Tivemos aqui uma aula hoje, né, de previdência complementar, e eu tenho dito aos diretores, aos colegas aqui da ADEP, com quantos colegas eu possa encontrar, e é o que você disse no início, muitos não sabem o quanto perderão com a aposentadoria e o quanto é necessário fazer uma previdência complementar, né? Muitos já chegam e me falam, não, eu já estou lá na Jusprev, eu já estou na Jusprev. E alguns que estão nas previdências abertas precisam de vir para a Jusprev, né, Carol? Então, agradeço imensamente a sua participação, a sua vinda aqui para nos prestigiar com essa aula. Agradeço a Carol, que tem estado com a gente também e atendido os nossos associados. Agradeço Carlos e ao meu companheiro aqui, meu grande amigo Riane, que está lá na Jusprev, nos representando e trazendo sempre as melhores notícias de lá para a gente. Riane, você quer fazer um fechamento também? Obrigado, Mara. Revisar as suas palavras, né? Dizer que é uma oportunidade única que nós tivemos hoje. A Débora é profunda conhecedora do tema, domina a matéria há muitos e muitos anos,
E, de fato, para quem se interessou, eu me coloco à disposição, né? Os colegas, principalmente da Defensoria Pública, possuem meu contato, e eu faço a ponte com a Jusprev, com a Carolina, que também é competentíssima. A Carol, ela tem como deve ser, né? Ela tem uma ética de trabalho formidável. Ela realmente nos indica aquilo que cabe para cada um de nós, né? Faz uma análise sobre a nossa vida financeira. E vários colegas eu já indiquei para a Carol e que acabaram ingressando na Jusprev. Então, Carol, espero que você seja buscada aí, mais trabalho para você, né? Tem muito. Pois é. E que a gente possa, como foi destacado lá no início da apresentação da Débora, nos fortalecer enquanto associação. Quanto mais de nós estivermos presentes, mais resultados positivos nós teremos. Por fim, agradecer a presença do meu grande amigo aqui, Carlos Henrique, pela presença, sempre muito bem representando o Ministério Público de Minas Gerais, essa instituição co-irmã, e tenho certeza que ele está ingressando agora nos nossos órgãos, né, tá no nosso Conselho Fiscal. É um desejo antigo nosso, mas o doutor Carlos tinha outros compromissos e agora ele pôde somar as forças aqui conosco e realmente, como a Débora disse, conhece como poucos as finanças. Muito obrigado, então, a todas e todos. Uma boa tarde.